Então, vamos lá. Mateus capítulo 4. Mateus capítulo 4. Aliás, 5. Aliás. 5. Então vamos lá. Verso 3, nós lemos, né? Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Então nós paramos aí, não foi? E nós estávamos falando que o único lugar onde nós encontramos justiça é em Deus. Não tem outra forma de haver algum tipo de justiça se não for em Deus. Nós falamos um pouquinho que quando a estrutura de direitos, a estrutura que existe aqui para nós no Estado, né, vamos colocar assim, ela é simplesmente uma regra de convivência. Na verdade, ela não traz, de fato, justiça. Tanto que se nós pegarmos o que é justo aqui, em outro lugar não é justo. Exemplo, tinha um senhor que estava batendo na esposa dele, e a esposa dele brigou com ele, falou algumas coisas para ele, e aí ele processou a mulher e agora a mulher vai ter que indenizá-lo. Por quê? Porque se você estiver apanhando, você tem que ficar calado. Isso é direito, isso é lei, numa lei chamada Sharia, que é a lei do como é que é? Islamismo, exatamente, que é a lei do Islã. Então é assim. Então, assim, a lei que o homem faz é simplesmente o que ele acha interessante, o que ele acha que deve ser e tal. Então, quando prende uma pessoa, na verdade, o que está acontecendo ali é só tirando uma pessoa do meio ali para poder não atrapalhar os outros, para poder não ferir aquelas pessoas que estão produzindo, que estão bem e tal. Então, aprofundando um pouquinho mais, nós podemos observar que todas as vezes que a lei, que alguma coisa vira lei, significa que essa coisa se tornou bagunçada. Não tem jeito. Então, exemplo, casamento. Como que era o casamento 400, 500 anos atrás? Era uma coisa garantida por Deus e pela igreja. O casamento era feito pela igreja. Não tinha, Estado não se metia com casamento. Não tem mexer com o Estado, casamento. Bom, aí as pessoas se casavam e separavam e tudo, e aí, lógico, dentro do que Deus diz, né, tudo bonitinho, Deus garantiu, disse, olha, deve casar, deve ser bonitinho como a gente vê aqui.
A gente vai ser mais reduzido, porque a gente não pode alongar muito nisso aqui. Bom, aí o que acontece? Para que as mulheres e os filhos tivessem condições de sobreviver após essa separação, foi necessário que o Estado intervisse e obrigasse os homens a pagar pensão, porque estava sobrando para o Estado. Entende? Então o pai de família saía, ficava para o Estado. Então o Estado agora tinha uma mãe, viúva não, separada, mais alguns filhos, e o pai sumiu, e ele ia ter outra esposa logo ali, e ele teria outra. Então isso é só para dar um exemplo de sempre que o Estado entra e coloca direitos e estrutura leis, significa que o ser humano falhou naquilo lá. O ser humano ele falhou. Simples assim. Tá claro isso? Assim? Tá. É sempre assim. Por que tem que fazer uma lei que não pode matar outra pessoa? É porque o ser humano mata outra pessoa. Deus disse para não matar, mas ele faz. Então, agora vira lei. Agora a gente faz alguma coisa para poder evitar isso. Com licença. Gerar alguma pena, gerar alguma coisa. Então é isso. Então as leis, gente, elas pendem para um lado, pendem para o outro, e na verdade ela não tem uma relação direta com a realidade, com a verdade dos fatos, como nós falamos. Então, o que acontece no Estado, o que acontece na nossa vida, é uma aplicação das leis e não uma observação, caso a caso, observando pontualmente o que está acontecendo, sabendo, tendo clareza, observando tudo. Uma vez ou outra isso acontece. Mas, na maioria dos casos, o que diz a lei? Ela diz isso, a lei que foi estruturada é essa, então é assim que vai ser. Então nós podemos esperar justiça desse sistema? Não dá para esperar, porque não é justo. Não é justo. Quando a gente pensa em, sei lá, cotas, por exemplo, quando eu coloco algumas pessoas a terem maior facilidade para estudar ou para ter alguns benefícios e outros não. O que é isso? Eu estou apelando à injustiça para fazer a justiça. Porque, de alguma forma, já foi bagunçado anteriormente. Como já foi bagunçado anteriormente, se era negro, se não teve condição, se foi como no meu caso, estudou em escola pública o tempo todo e tal. Aí você pega e já puxa uma injustiça para fazer uma justiça. E é justiça? Virou justiça agora? Não virou, não vira justiça nunca. Nunca se torna justo. Então, só para a gente fixar aqui que nós só encontramos justiça e devemos pedir justiça a Deus, sabe? Então, bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Então, aqui não está dizendo assim que a pessoa foi lá, roubou alguém e depois eu vou lá na cadeia e vejo ele todo apedrejado, todo lascado e eu falo, isso é a justiça, olha, foi justo isso. Não se trata disso. Lembra lá, o meu reino e a minha justiça, não é? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Então, a justiça de Deus é uma justiça que tem as suas qualidades, né? A sua forma de ser. Então, essas pessoas serão bem-aventuradas. A partir do momento em que eu tenho por justo ferrar a vida de alguém, bagunçar a vida de alguém se desgraçar por alguma coisa que ela fez, na verdade eu estou tendo sentimento de vingança, são outros sentimentos, não é sentimento de justiça. E só nesse conceito de justiça que a gente poderia avançar, falar bastante coisa, mas vamos seguir. Então, bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Que é simples, né, gente?
Todas as vezes em que eu quero ser justo, segundo aos meus olhos, segundo o que eu penso, eu não serei misericordioso. Se eu estou no meu direito, eu quero e acabou. Você pisou no meu pé, você precisa me ressarcir, você precisa me indenizar porque você pisou no meu pé. E a lei diz isso. Bom, o que eu preciso ser? Misericordioso, ao invés de ter esse conceito de justiça que nós temos. Então, misericórdia. A Bíblia nos diz que a misericórdia triunfa sobre o juízo. E glória a Deus por isso, porque é por isso que nós somos salvos, por isso que nós temos a mínima condição de conhecermos a Deus, de estarmos com Deus, de falarmos com Deus. Amém? Tá. Porque a misericórdia triunfa sobre o juízo. Porque se fosse para Deus estabelecer a justiça dele nesse aspecto que nós falamos anteriormente na nossa vida, tipo, escreveu, não leu, o pau comeu, já ouviu falar isso? Se Deus fizesse isso conosco, estaríamos perdidos. Ia dar muito errado. Bom, então, gente, seja misericordioso, seja longânimo, sejamos, lutemos para isso, em nome de Jesus. Olha, nunca seja duro com as pessoas de forma a estruturar a sua própria justiça, a não perdoar. Você não para de fazer isso, você é assim, você é assado, e coloca julgo sobre as pessoas. Quando nós fazemos isso, nós não estamos agindo com misericórdia. O que é misericórdia? Miséria e córdios. Então, miséria é miséria e córdios é o músculo cardíaco lá, né? Miséria e cardíaco. Pegar a miséria do outro e colocar no seu próprio coração. Precisamos ser cheios de misericórdia. Pegar a miséria do outro, a dificuldade que o outro tem e colocar dentro do nosso coração e ajudá-lo e reconhecê-lo e ensiná-lo e suportá-lo, seja 10, seja 20, seja 30 anos, sabe? Nós estamos dentro de um processo de limpeza do Espírito Santo. Nós não conseguimos mudar assim, com o estalar de dedos. Então nós precisamos e somos totalmente carentes da misericórdia de Deus e precisamos ser misericordiosos uns com os outros. Sabe, quando você tiver o seu pai, sua mãe, seu esposo ou esposa que tem determinado vício, né? Vamos colocar assim, vício contrário à virtude, né? Tem algum vício, suporte muitos anos, sabe? Seja como Deus é. Não seja assim, eu quero que você mude hoje, eu quero que você mude agora. Nós temos defeitos e eles são trabalhados por Deus devagar. E Deus é misericordioso conosco. Precisamos também ser misericordiosos com as pessoas. São vários anos. É uma semeadura sempre. Você está semeando na vida das pessoas. Semeando para você colher, talvez melhor que seja para Deus colher. Então, em nome de Jesus, misericordiosos. Sempre, sempre, sempre. Não perca isso de vista. Não queira que as pessoas mudem rápido. Seja misericordioso, que essa misericórdia vai fazer com que as pessoas queiram até mudar mais rápido, pelo quanto você pegou a miséria dessa pessoa e colocou no seu coração. Gente, quando nós fazemos isso, existe um amor nessa misericórdia que é um amor ativo. Quando eu pego a miséria de alguém e coloco no meu coração, o que eu faço? Eu tenho mais paciência e é isso? Não, se eu percebo que a Karine tem uma dificuldade, tem um problema, e eu pego a miséria dela e coloco no meu coração, automaticamente eu preciso ajudá-la. Eu tenho essa necessidade, eu tenho essa vontade. E ter tranquilidade, ter profunda paciência e
e ajudar. Então nós fomos pegos nisso aí. Olha só, bem-aventurados. Bem-aventurado, irmãos, é abençoado, é assim, cheio de vida, e isso é bem-aventurança, né? Os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bom, bem-aventurados limpos de coração. O que é ser limpo de coração? Ou puro de coração? É ter o coração limpo. Coração é o quê? Mente, vontade, sentimentos, emoções, consciência, né? Se você tiver os seus desejos limpos, consciência limpa, vontade limpa, emoções limpas, você verá a Deus. Tem um senhor que diz assim: uma pessoa de mentira não pode conhecer a verdade. Uma pessoa de mentira não pode conhecer a verdade. Uma pessoa com o coração, com a vontade impura, com a consciência impura, com os desejos impuros, ele não pode ver a Deus. Com a consciência impura. Por quê? Se a minha vontade é impura, lembra que nós já falamos algumas vezes, nós nos posicionamos, nós agimos de várias formas que são contrárias à verdade. Se nós agimos fora da verdade, automaticamente nós não conseguiremos ter os olhos abertos para a verdade. Como a gente falou anteriormente, a não ser com algumas burdoadas fortíssimas mesmo, para a gente poder aprender e retomar. Lembra? Até dei o exemplo lá de eu dizer que sou magrinho e tal. Eu dei esse exemplo. Então, se eu me posiciono dessa forma, se eu não sou puro ou limpo, o que é ser limpo de coração? É isso. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Então, quando eu sou limpo de coração, eu busco limpar. Olha, justiça de Deus, mansidão, pobre de espírito, mansidão, fome e sede de justiça, a justiça de Deus, misericórdia, bem-aventurados limpos de coração. Se eu tenho essas primeiras características aqui, eu já consigo ser um com os meus irmãos e o sangue de Cristo me purifica de todo pecado, de toda má consciência e de tudo isso. Então, gente, muito importante, precisamos falar e vivermos a verdade. Colocar diante do Senhor e pedir para que Ele limpe, pedir para que Ele coloque o que tem que ser nas nossas vidas. Verso 9. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os pacificadores, e não os apaziguadores. O que é que o sangue das ovelhas, quando matava lá no Velho Testamento, fazia com relação do ser humano a Deus? Apaziguava, não pacificava. Então, o pecado ele era coberto. Então, o homem ele nunca teve paz com Deus antes do Senhor Jesus. Então, por isso aqui está dizendo, bem-aventurados os pacificadores, e olha a diferença, porque eles serão chamados filhos de Deus, pertencentes à mesma natureza, pertencentes à mesma vocação, a mesma coisa que Deus fez, eles também fazem, eles trazem a paz. A paz como? Da mesma forma que Deus fez. Não é apaziguamento, não é aquela coisa mentirosa, como nós acabamos de falar agora há pouco. Então, quer ser chamado filho de Deus? Seja um pacificador de verdade. Misericórdia, mansidão,
justiça de Deus, o pobre de espírito, e aí você consegue. Percebe que isso aqui vai gerando um amontoado, vai uma espécie de progressão, uma coisa sedimenta a outra, que vai fomentando a outra, que vai crescendo, e nós vamos conseguindo ver a Deus, vamos conseguindo refletir o caráter de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Olha só, em cima aqui está escrito, bem-aventurados, aqui, verso 6, bem-aventurados têm fome e sede de justiça. Verso 9, bem-aventurados os pacificadores, para que nós não tenhamos o erro, para nós não cairmos no erro de acreditarmos que apaziguar, não, eu preciso ser uma pessoa bem mansinha, não falar nada, sabe, se a pessoa vem falar um negócio errado comigo, eu deixo para lá, porque eu sou um apaziguador, ou eu sou um pacificador. Não é pacificador. Então ele vai dizer aqui, bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça. Qual justiça? Justiça de Deus. Então ele está deixando claro aqui, gente, olha, não caia no engano de querer ser uma pessoa que foge da justiça de Deus para fazer o que é um apaziguamento mundano. Mas bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Então, saiba, no seu trabalho de pacificador, tanto pacificador na sua família, quanto pacificador em relação às pessoas da sua casa para Deus, o seu cumprimento de sacerdócio e de rei, de sacerdócio e de tudo, saiba, você precisará ser duro, você precisará ser reto. Como nós já falamos, alargar o caminho não significa amor. E outra coisa, se afastar de alguém ou ser criterioso com alguém, falar verdades para alguém, não significa que você o ame menos. Não significa desamor. Se você diz, olha, eu discordo com você nisso, naquilo outro, ou, se necessário, afastar da pessoa. Se necessário, castigar, às vezes, segundo a ótica da pessoa, para que ela aprenda algumas lições, para que ela saiba o que tem que fazer, não significa desamor, e sim um amor cheio de graça, misericórdia, cheio de tudo, o amor do que Deus está dizendo como deve ser o amor. E só assim nós poderemos pacificar as pessoas com Deus, que é o nosso ministério, né? Nós somos ministros da reconciliação. Isso é pacificar. Continuando. Bem-aventurados sois quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Então vocês são bem-aventurados mesmo, sabe? Quando as pessoas agirem mal, quando você tentar pacificar alguma coisa, dizer alguma verdade, a pessoa se voltar contra você, tentar bagunçar a sua vida, te perseguir de alguma forma. E você é bem-aventurado quando fizer isso, quando isso acontecer por causa de Deus. 12. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão no céu, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Pronto. Aqui nós terminamos uma pequena sessão. E ele vai falar sobre nós sermos sal da terra. Sermos sal da terra está englobado tudo isso que nós acabamos de ver. Tudo isso. Ser sal da terra significa sermos manso, pobre de espírito, perseguido, fome e sede de justiça, misericordiosos, como nós vimos aqui. Aí ele vai dizer, ele chegou nesse ponto, aí o Senhor Jesus diz, vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, com que se há de salgar? Bom, nós somos o que traz esse tipo de característica para a terra. Se nós não trouxermos, se nós formos igualzinho que o mundo é, olho por olho, dente por dente, vamos colocar assim,
Como que vai salgar? Como que alguém vai reconhecer a Deus? Como que alguém verá a Deus? Não tem jeito. Obrigado, Vivi. Obrigado. Não tem jeito de ver a Deus senão pelas suas obras. Tá claro? Sim, pelas suas obras. Vamos lá. Como você pode ver Deus em mim? Pelas obras que eu faço, que glorificam a Deus. Senão você não verá. Senão nós não teremos condição de ver a Deus, de fazer diferença em nada, sabe? Existe um outro princípio, e é bom a gente falar sobre ele, assim, um pouco bom, vamos colocar assim. O princípio esotérico de ver a Deus. Furadíssimo, esquece. Não existe isso. Você não vai ver Deus coisa nenhuma olhando para você mesmo, meditando, não sei das quantas. Não verá, não tem jeito. Você vai ficar uma pessoa cada vez pior, vai ver o... Como é que é? O mal. Vamos colocar assim. Vai ver o mal e não vai ver a Deus. Por quê? Deus não tem o intuito de manifestação na terra com respeito a ser sal desse jeito. Como vocês sabem que eu, Acácio, existo? Como que vocês conseguem perceber a minha existência? Vocês me veem e veem principalmente o que eu faço. Observa isso, observa isso em nome de Jesus. Nós reconhecemos as coisas e podemos conhecer as coisas a partir do que ela faz. Bom, vocês sabem que eu sou um ser humano. Por quê? Encaixa no padrão, no formato do ser humano. Exatamente. E mais do que isso, agora para eu ser um ser humano e me enquadrar de verdade, existem potencialidades dentro de mim. Coisas que eu faço. Eu converso, eu sorrio, eu brinco, eu pulo corda, eu falo com os irmãos. Então, quando você olha para mim, você sabe, você olha e fala assim, esse cara não vai sair voando. Por que você sabe que eu não vou sair voando? Porque seres humanos não voam. É isso. Então, a única forma de você me conhecer, olha, o que é o Acácio e o que tem aparência de Acácio é se você sabe as minhas potencialidades e se você conhece as minhas obras. É assim que é. Se eu morrer e alguém fizer um Acácio empalhado, tira minhas tripinhas todas, meu cérebro, enche de estopa e coloca aqui. Os irmãos viriam para essa reunião? Não. Por quê? O que existia de humanidade em mim não existe mais, acabou. Porque a minha humanidade são as minhas potencialidades. O que eu faço, o que eu consigo fazer, como eu faço. Isso é a minha humanidade. O que eu faço e como eu não faço. Então, como que eu vou conhecer a Deus? Através da sua imagem, meramente imagem? Eu tiro uma foto de Deus e coloco, eu conheço a Deus. Não, nós não conhecemos a Deus, nós não conhecemos nada, na verdade, a não ser pelas suas tensões. O que faz, o que não faz. O que pode, o que não pode. O que deve, o que não deve. Como faz, como não faz.
Então é assim que nós conhecemos as coisas. Exemplo. Qual é a diferença entre um cachorro e um gato, né, amigo? Aí estava me mostrando um vídeo que fala que cachorro é um gato, que gato é um cachorro viado. Fala desse jeito. Um cachorro viado. Gato, qual é a definição de gato? Um cachorro viado. Porque gato, viado, homossexual, isso. É. Mas ele estava falando de seres humanos que possuem gatos. Aí a gente não imagina. E aí, quando ele define o cachorro, ele não define orelhas, nariz. Ele define as suas potencialidades. Como que um cachorro é? Cachorro é macho, cachorro faz xixi em todo lugar, não importa, faz cocô em todo canto. Agora gato não, né? Gato precisa de uma terrinha, gato precisa dessas coisas. Isso. Então, ótimo, o que a pastora colocou. Observe o que ela colocou, por favor. Ela acabou de encontrar uma coisa na minha estrutura lógica que é falha. Então, na verdade, gatos não são assim, né? Gatos, eles fazem xixi para todo lado também, depende do gato, né? Ah, sim. Bom, é. Bom. Pois é. Então, sempre que nós definimos as coisas, nós não definimos, observe, nós não definimos pela sua aparência. Gente, isso, o nosso intuito é estudar sobre isso, sobre esses aspectos. Para os irmãos conseguirem, em nome de Jesus, fazer uma diferenciação do que é uma religião de verdade e uma religião falsa. Porque quando você se depara com esses aspectos, o que é uma religião verdadeira e uma religião falsa, o que é um Deus verdadeiro e um Deus falso? As pessoas desenham um Deus, isso aqui é um Deus, porque ele é assim. Se você tiver a capacidade de conhecer efetivamente as suas obras, como que é, o que funciona de verdade, não simplesmente a aparência estática, mas a estrutura da realidade. Lembra que nós falamos sobre lógica, para a gente não ficar muito ligado nisso, mas se nós observemos a realidade das coisas, então é isso. Então nós conhecemos a Deus, nós refletimos o caráter de Deus. Lembra lá, Jesus fala assim, que eles sejam um, assim como eu e o Pai é um. Para quê? Para que todos creiam que tu me enviaste. E se eles não forem um, como será? Como conhecerá a Deus? Como levará a palavra de Deus? Não tem jeito de levar. Não leva. Ficou mais claro agora, gente, essa coisa? Ou dificultou mais um pouco? Dificultou mais ou facilitou? Gente, então é isso. Nós conhecemos as coisas, não é pela sua... Oi? Pela sua aparência. O que é isso aqui? Madeira. Quem duvida que isso aqui é madeira? É madeira. Tem aparência de madeira, é madeira. Mas é um banco, na verdade. Isso é um banco. Por que eu chamo esse negócio de banco? Se ele é de madeira? Porque ele é... Qual é a obra dele? Nós podemos nos sentar nele, deitar nele. Isso é a realidade dessa peça. Mas voltando lá.
Nós vamos ver a Deus, conheceremos a Deus de forma profunda, de forma perfeita, a partir do momento que nós vemos a sua obra, e não simplesmente o conceito. O conceito de Deus, ele pode ser variável de todo jeito. Quando você vai para a prática, e isso é o que nós estamos pedindo aqui, nesse curso, não é conceito, é prática. Não, mas eu adoro pensar na linha dos conceitos, porque o conceito é uma coisa aqui, né? É uma ideia, é o mundo das ideias, e a prática é outra. Tem um cara que fala disso, para quem gosta do movimento esquerdista, procura o senhor Marx falando sobre a dualidade burguesa. Ele vai certinho, ele arrebenta, é isso, dualidade burguesa. Por quê? Nós acostumamos a fazer isso com todas as coisas. Todas as coisas. Nós temos o conceito, e aquele conceito muitas vezes não diz nada da realidade. E nós aprendemos a lidar e a pensar e a trabalhar com o conceito, e não com a realidade, com o que está acontecendo de verdade nas coisas. Então, não, Deus é bom, Deus é... Vou falar uma coisa para os irmãos. Tem um tal de Tantra, que isso é coisa da nova era. Da Índia, isso. Então, o que diz isso? Diz que você, ao se relacionar sexualmente, você não pode ter prazer. Nunca. Bom, você vai ser elevado em Deus. Bom, você pode falar isso. Isso é um conceito, está aqui, ó. Bom, você entendeu o que eu falei? Entendi. Então é um conceito que você entende. Entendeu? Bom. E na prática, isso funciona? Não. De jeito nenhum. Furado, bagunçado. Na prática que eu digo, sim, simples da vida. Na prática simples, assim. Não estou falando de coisas profundas, não, sabe? Então, em nome de Jesus, o nosso intuito é que nós possamos ver e vivenciar de verdade o que Deus está nos dizendo. Porque só assim nós faremos diferenciação entre o que é conceito e o que é verdade, o que é prática, né? Mas a gente vai falar sobre isso futuramente, assim, de forma mais responsável, vamos colocar assim. Às vezes as perguntas vêm, a gente faz umas coisas assim, e aí geralmente as respostas ficam meio meia boca. Mas a gente fala disso bem, do jeito que a gente conseguir, em nome de Jesus depois. Então vamos lá. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador. E dá luz a todos os que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Bom, se nenhum homem vê as nossas boas obras, como glorificarão ao Pai que está nos céus? Não glorificarão, né? Então, gente, quantos de nós, irmãos, todas as vezes, se o sal não salgar, ele só serve para ser jogado fora e pisado pelos homens.
quantos de nós, quantos dos cristãos estão sendo pisados pelos homens? Por quê? Os homens falam uma série de conceitos para nós e nós engolimos todos. Nós vivemos segundo o que eles querem que nós vivamos. Com isso, sabe o que está acontecendo conosco? Nós estamos sendo pisados pelos homens. Nós não estamos sendo misericordiosos, nós não estamos sendo, como nós vimos aqui no início, nós não temos buscado ser, nós não temos tido sede de justiça, nós não temos tido a condição de sermos mansos. O mundo ensina a gente a ser manso, os homens ensinam a gente a ser manso. Jamais ensinam a gente a ser grosso, ser duro, ser... E quando a gente faz isso, nós estamos sendo pisados por conceitos humanos, conceitos que nós já deveríamos ter abandonado. Pobre de espírito. Nós vamos falar sobre isso daqui um pouquinho. Não agora. Irmãos, em nome de Jesus, deixemos de dar opinião. Pelo amor de Deus, sejamos pobres de espírito. Se não somos, vamos pedir a Deus. Irmão, se você abrir a boca quando você souber a verdade, massa. Abrir a boca para dar opinião, fique com ela fechada. Ninguém quer saber de opinião. Eu acho que é assim. Gente, então quando eu digo, às vezes eu falo com as pessoas, eu gosto de falar a verdade, eu estou falando a verdade. É uma coisa que eu posso te garantir e que eu estou disposto a discutir com você, mostrar para você, a chegarmos às últimas consequências para falarmos que é a verdade. Então pode ser uma coisa simples. Tá, falei. Mas eu digo a verdade. Não uma opinião. Porque, gente, opinião, o mundo está cheinho. Então, gente, sabe, quantas pessoas eu já vi dando palpite? Estão tirando, exemplo, né, atual. Estão tirando a filosofia e a sociologia do ensino, como é que é? Médio. Bom, da grade curricular. Bom, aí você pergunta a essas pessoas, você já leu um livro de filosofia do ensino médio? Aí a pessoa, na verdade, não. Sociologia, qual é a estrutura da sociologia ensinada no ensino médio? Na verdade, eu só acho que as pessoas precisam, né? As pessoas precisam pensar, né? Então, não, gente, santo Deus. Se nós não sabemos alguma coisa, nós devemos caladinho. Devemos ficar calados. Irmãos, isso é sinônimo de inteligência. As pessoas vão olhar para você e falar, cara, esse cara é inteligente. Por quê? Porque ele fica calado. É outra coisa. Sabe, esse cara manda, esse cara sabe. Por quê? Ele não fica dando opinião de tudo, de todas as coisas. Não. E dá aquelas opiniões fortes, né? Que é negócio assim. Não, gente. O mundo nos ensina isso, né? Aí alguém vai até dizer assim, tudo é relativo, a verdade não existe. Nossa, velho. Você é igual... Tudo depende. Como, velho? Como depende? Você fala igual um professor da Clarice. Isso é uma besta quadrada. A pessoa que fala isso. Eu estou aqui. Isso depende de quê? Isso é relativo a quê? E se é relativo a alguma coisa. Se esse documento é relativo ao computador, o computador é relativo ao livro, o livro é relativo... Você não tem condição de saber onde você mora.
Se você diz isso, você não sabe onde você mora. Você não sabe com quem você mora. Você não sabe com quem você vai acordar no outro dia cedo, se tudo é relativo. Né? Não é? Eu durmo com a Clarissa, mas se tudo é relativo, e tudo está mudando, e tudo tem um negócio não sei aonde, eu posso acordar com o Schwarzenegger do meu lado. E não vai ser bom. Entende, gente? Então, assim, em nome de Jesus, isso faz parte de sermos humildes de espírito, sabe? A gente conversa demais, fala demais. Então, em nome de Jesus, 5 minutos, 3 minutos para ir no banheiro e tal, para a gente retomar aqui.